Convido meus irmãos a abrirem suas Bíblias no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, vamos ler os versículos 11 até o 16. Diz assim o texto: Assim, Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo o que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: Ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar a porta do céu, e de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Promessa do Senhor. Queridos, eu preciso antes contar uma história sobre a minha vida. Poucos daqui conhecem esse período em que vivi. Eu, 17 para 18 anos, eu estava entrando na faculdade. E naquela época, eu entrei para o segundo período. Fiquei um tempo sozinho, assim, pensando o que fazer. E eu inventei de fazer uma coisa que era um sonho em termos de negócio. Eu queria montar uma surfwear. E aí eu montei lá uma marca, eu comecei a buscar o entendimento e comecei a fazer umas camisas. Mas eu tinha uma mesa de ping-pong e eu comprava a malha, estendia a malha, dobrava a malha assim, que a gente fala festar, né? Sei lá, bota a malha para cá, molha, bota a malha para lá e a gente faz um bolinho de malha aqui, vem com um molde e vai cortando com a máquina. Dali você leva para a costureira e ela fecha aquele molde. E eu queria falar sobre essa modelagem. Existem estilistas, né? Hoje se faz a camisa é o que há de mais simples, a camiseta, né? Mais simples em termos de estilo, de estilista, sei lá. Mas existem esses profissionais que eles pegam os corpos das pessoas, vão fazendo uma média, fazem aquele estilo e desenham os moldes. E a pessoa que vai fazer a confecção, ele só precisa pegar aquele molde, botar aqui em cima da malha e cortar e vai sair tudo igual. Sobre Deus, eu não gosto muito de uma modelagem. Eu costumo dizer que Deus não se resume a fórmulas, e a gente está sempre buscando fórmulas para tentar entender Deus. Deus age assim, Deus age assado, mas existem padrões, principalmente no Antigo Testamento e na Bíblia, que é a nossa fonte principal de entendimento sobre Deus, que vão nos levar a entender como Deus age e o que Ele faz, e dali a gente entender as justificativas. No Antigo Testamento, nós podemos ver vários atributos de Deus, nós podemos ver Ele fazendo coisas que Ele fez naquela época e que eu tenho certeza que Ele faz hoje também. E a gente está sempre sobre essa luta entre o pecado e a santidade. E a gente entende que o pecado, ele está unicamente em nós. Deus nunca mudou, Deus nunca deixou de ser santo, mas nós sim, nós vivemos altos e baixos, nós estamos sempre em pecado. E eu digo para vocês hoje, para nós estabelecermos uma espécie de reflexão necessária no nosso meio, nós precisamos olhar para o nosso próprio eu, ver como estamos em casa, as coisas que fazemos,
que destoam verdadeiramente daquilo que Deus é e daquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos, e a forma com que nós agíssemos, e isso é muito comum hoje em dia, inclusive, infelizmente, na igreja. E a gente fala sobre igreja, a gente tem muito essa preocupação de falar com líderes, com liderados, não só com os liderados, porque muitas vezes a gente pensa assim, a liderança da igreja está isenta, os pastores estão isentos, e a gente sabe que isso não é verdade. Então, principalmente, a gente precisa olhar para o nosso próprio eu o tempo todo, para buscar o que há de errado em nós. E olha, eu cresci na igreja, eu passei minha juventude dentro de uma igreja, e eu posso citar vários exemplos, eu tive várias experiências, tanto na minha vida quanto amigos que estiveram comigo, cresceram, vi eles buscando, de certa forma, alcançar uma fé em Deus e se perdendo no mundo. E esses amigos, eu de vez em quando eu ainda tenho contato, eu tenho oportunidade de estar com alguns deles, e eu sei, de certa forma, por todas as dificuldades que eles passaram, nesse tempo em que ficaram buscando. Essa é a nossa essência. Nós estamos sempre buscando a felicidade, nós estamos sempre buscando completar um vazio que existe em todo ser humano, mas esse vazio ele só pode ser preenchido por uma pessoa, que é Deus. É aquele que lá na origem, ele soprou a vida sobre nós, e esse é o princípio da vida, é o sopro de Deus. Então, não existe outro caminho a não ser o sopro de Deus sobre a nossa vida hoje, para que nós nos sintamos completos, e nos sintamos até perfeitos. Até o pecado que existe em nós, ele é tapado, e nesse momento, nós sentimos que não devemos nada, e isso é o suficiente para nós nos sentirmos bem. E esses amigos de quem eu estava falando, recentemente eu estive com um deles, e é uma repetição de outras histórias, e eu estava em depressão, eu estava mal, eu passei um momento que a vida não fazia mais sentido para mim, e eu tive a oportunidade de falar com ele: volta para Jesus, só existe um caminho, esse é o caminho. Mas eu deixei de acreditar, porque eu olhei tanta coisa errada dentro da igreja, e eu falo, onde existem homens, existem erros, mas isso não quer dizer que Deus não continua perfeito, Ele continua perfeito, Ele continua imutável, e o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus que se apresenta hoje para mim e para você. A Bíblia vai dizer o seguinte: buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está próximo. O que quer dizer isso? Somos nós que nos afastamos de Deus, não é Ele que se afasta de nós. O pecado estabelece uma barreira entre nós e Deus, e faz com que nós percamos o sentido em relação a Ele. Então, enquanto a nossa vida tem alguma proximidade de Deus, fica mais fácil você buscar Ele. Eu vou citar o exemplo de um homem que esteja mergulhado no pecado, e um homem que esteja, assim, frequentando uma igreja, como nós estamos hoje aqui. Enquanto Deus está falando para você diretamente, e você de alguma forma está buscando Ele, isso é mais fácil de você alcançá-lo. Mas um homem que está no mundo e não está na bebedeira, está nas orgias, está buscando todas as outras coisas e outros deuses para preencher esse vazio, ele tem menos chance de encontrar Deus, porque ele não está buscando Deus. Mas vai haver um tempo que essa busca vai ser cancelada, porque não vai mais haver tempo para ninguém buscar a Deus, porque esse tempo, a Bíblia diz, vai cessar. E o que acontece, como estava falando de padrão, por que você está falando de padrão e você está falando do Antigo Testamento? Durante essas férias,
eu fui ler, eu sempre pergunto a Deus, Deus, o que eu vou fazer agora? O que o Senhor quer que eu busque do Senhor? E eu senti Ele me chamando para ler Jeremias. Durante o ano de 2024, eu tive uma experiência com Jeremias, e eu comecei a ler Jeremias, eu falei, esse é um modelo do que acontece hoje. Mas foi só uma leitura corrida de Jeremias. E eu estava durante minhas férias e Deus falou assim, se aprofunde em Jeremias. Eu falei, Jeremias e Lamentações. Ok, vou me aprofundar. Eu comecei a ver o contexto do profeta Jeremias, comecei a ver o que ele estava falando, por que ele estava falando, e comecei a mergulhar naquele texto. E, na verdade, Jeremias é o que está acontecendo no final da história. E eu me volto agora para Salomão, que é o início da história. Vocês estão me acompanhando? Eu estou falando de um povo que se chama pelo nome de Deus. Ele é formado, agrupado, ele sai de uma escravidão no Egito, ele vai parar em Canaã, domina a terra, e lá se estabelece junto aos juízes, sempre naquela luta, né? Vai e volta, e daqui a pouco estabelece um reinado por meio de Saul, e Deus escolhe um rei segundo o seu coração, que é Davi, e Davi deixa uma herança para Salomão. E aqui estamos, falando de Salomão. A Bíblia diz que Deus escolheu Salomão para erguer o templo dele. E Salomão foi um homem muito rico. Salomão levanta aquele reinado, aquela riqueza toda, de forma que todos os reis da terra ouviam falar sobre Salomão. E sabe o que eles faziam? Naquela época não existia televisão, não existia internet, não existia smartphone. O que eles precisavam fazer para ver, para confirmar aquilo que eles ouviam? Eles viajavam até Israel. Então as pessoas, os reis da terra, vinham até Israel. E eu estou começando a ficar meio emocionado pelo seguinte, porque hoje Israel não é isso, mas a Bíblia diz que Jesus vai reinar a partir de Israel, e todos os reis da terra vão se voltar para Jerusalém, para ver a glória do Senhor. E aí aqueles reis, eles iam, a riqueza era tamanha ali naquele meio, e ele completa a Bíblia nesse trecho que eu selecionei. Ele vai falar que ele completou a obra com sucesso, e o templo que ele ergueu era magnífico, riquezas, ouro, prata, todos os metais preciosos, esculturas das mais lindas, e eles fizeram isso tudo com um único objetivo: honrar e louvar ao Deus Criador de toda a terra, ao Deus único e real. E naquele momento, ele conclui aquela obra, e eles estão festejando e sacrificando milhares de bois, milhares mesmo, eram milhares de bois, milhares de ovelhas, e aqueles sacrifícios não acabavam, era dia após dia, festa, Deus adorando e louvando ao nome do Senhor. E aí Deus aparece em sonho para ele, mais uma vez, porque no início da caminhada de Salomão, Deus já havia aparecido, segundo a humildade com que ele se colocou diante de Deus, pedindo sabedoria. E aí, por meio de sonho, Deus fala com ele e fala: eu vou te dar não só a sabedoria, mas essas riquezas todas. Então, caminhando, ele já tinha dado a sabedoria, já tinha dado as riquezas, e Salomão estava ali como um operador de Deus, para a glória única do nosso Senhor. E aí Deus aparece novamente após uma oração sacerdotal, que ele se levanta diante de Deus e começa a pedir pelo povo. E Deus apresenta a ele uma fórmula, um padrão, para que o povo se voltasse para ele. Mas essa oração que vai aparecer no capítulo 6 de 2 Crônicas,
é interessante porque Salomão ele diz o seguinte: sabe, Deus, o Senhor é magnífico, o Senhor é grandioso, e nós erguemos esse templo para honrar o Senhor. Então ouve a oração do teu povo, se ergue com justiça, mas quando o seu povo pecar, e eu faço uma observação aqui, ele não está dizendo se o seu povo pecar, ele está dizendo quando o seu povo pecar, se levanta com misericórdia diante do seu povo. Ele está querendo dizer, nós vamos pecar, mas quando nós pecarmos, ser benevolente com a gente, porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus de graça. O pecado, a definição clara do pecado é errar o alvo. E aí eu venho falar diante da igreja, eu acho que hoje nós estamos aqui basicamente com a nossa igreja presente, e eu venho assim com todo temor dizer, a igreja está fora do lugar. E quando nós estamos fora do lugar, Deus se levanta. E aqui no texto ele vai dizer, quando eu enviar os gafanhotos, quando eu expulsar vocês da sua terra, quando vocês estiverem perdidos, e aí essa oração de Salomão, ela parece que ela invoca as promessas de Deuteronômio 28, escrito por Moisés lá atrás, porque quando Moisés vai escrever Deuteronômio, é na porta de entrada da terra, eles estão caminhando para conquistar aquela terra e já são estabelecidas todas as promessas de Deus. E lá no final do Deuteronômio, quando ele vai escrever o Deuteronômio 28, ele fala o seguinte, olha, tem o seguinte para vocês, se vocês obedecerem aos meus mandamentos e aquilo que eu ordeno a vocês, benditos serão na cidade, benditos serão no campo, benditos serão quando vocês entrarem, benditos serão quando vocês saírem, benditos serão em tudo que vocês fizerem, vocês prosperarão. Mas de outra forma, se vocês me desobedecerem, malditos serão quando entrarem, malditos serão quando saírem, malditos serão na cidade, malditos serão no campo, as outras nações vão falar mal de vocês, e vocês vão ser envergonhados. O testemunho de vocês vai ser tão fraco, que ninguém vai me conhecer através de vocês, porque vocês não são dignos de que se conheça um Deus tão grandioso, através de uma vida tão pequena. E hoje, com todo temor, repito, a gente olha para a igreja e a gente vê um testemunho tão fraco. A gente vê pessoas tanto em dúvida, que fica difícil você dizer que é essa igreja que espera o nosso Senhor voltar. Mas não fiquem tristes. Deus estabelece sempre o padrão. E por isso que eu invoco esse padrão. Se eu mandar fogo, se vier tribulação, se os gafanhotos comerem aquilo que vocês estão gastando dinheiro e não está prosperando, parece que é um balde furado, é uma cisterna rachada, não se preocupe, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra. Eu trarei vocês de volta para uma posição de honra, uma posição de poder, uma posição de testemunho fiel, aquilo que eu sou.
àquilo que eu tenho para o meu povo, ao caminho que eu sempre indiquei para vocês. Essa é uma posição santa, é uma posição de autoridade nesse mundo. E a gente olha hoje para o mundo, na verdade, talvez nós estejamos olhando para o mundo sem olhar para nós. A Vivian hoje pregou de manhã, e é muito interessante, se vocês puderem, quem não esteve aqui de manhã, puderem pegar a pregação dela lá, e ela vai falar justamente isso. Nós talvez estejamos nos esquecendo de quem nós somos e da responsabilidade que nós temos como igreja. Nós estamos olhando para o mundo e dizendo assim: ah, mas que mundo cruel. Nós estamos olhando para o pecado de algumas pessoas e dizendo: ah, que coisa horrível, Deus vai acabar com eles. E muitas vezes nós estamos falando isso, e dentro da nossa própria casa, dentro da nossa família, tem pessoas que não conhecem o Senhor, não conhecem a verdade, e nós não temos nem como apresentar essa verdade para elas, porque nem nós conhecemos, nós não lemos a Bíblia, nós não meditamos sobre aquilo que é a palavra do Senhor, que nos traz vida. E nós precisamos nos levantar como igreja e apresentar esse Jesus verdadeiro para ele, não um Jesus superficial, um Jesus de mentira, mas um Jesus que verdadeiramente veio ao mundo para nos livrar dos nossos pecados. Um Jesus que, como diz Romanos, reestabeleceu a nossa paz com o Criador, com Deus. Nós só temos vida hoje se for através dele. E a Bíblia diz também que se não fosse por ele, nenhum bem existiria em nós, porque nós somos malignos. A Bíblia diz: se não fosse pelo Senhor, nós já seríamos como Sodoma e Gomorra. E nós falamos: poxa, eles foram tão cruéis, tão perdidos, tão pecaminosos, que eles foram destruídos. E o que impede hoje desse mundo ser destruído? Um mundo em que nós vivemos, que vive como Sodoma e Gomorra, mas está explicado pela Bíblia que a impiedade nos leva ao pecado, mas a partir da idolatria. Sabe por quê? Porque é a primeira coisa, já que nós começamos dessa forma, a teoria é a seguinte: eu tenho um vazio dentro de mim, mas eu quero preencher esse vazio. Eu quero alegria, eu quero felicidade, e eu vou buscar em que o preenchimento desse vazio? Eu vou buscar nos meus ídolos. Os ídolos que existiam antigamente não são os mesmos ídolos que existem hoje, só que eles estão travestidos. Então você não vai mais encontrar a figura com o nome Baal, você não vai encontrar mais a figura Aserá, mas você vai encontrar o dinheiro, poder, prazer. Esses são os nossos ídolos. Então nós estamos buscando as nossas coisas e esquecendo do nosso Criador, e nós estamos assim como aquele povo estava. Mas Salomão já sabia disso. Ele fala: quando nós estivermos assim, tenha misericórdia. E Deus fala assim: é só vocês fazerem isso. E aí eu vou destrinchar rapidinho aquilo que nós estamos dizendo como os 4 pontos para um caminho de retorno ao Senhor. Primeira coisa que nós precisamos buscar é nos humilhar. E a humilhação é o contrário de exaltação. Talvez seja essa a melhor forma de entendermos qual é o tipo de comportamento que Deus espera de nós. Porque nós temos um estilo de vida centrado em nós mesmos. Eu não me exalto, eu não fico falando bem de mim para todo mundo, mas você se comporta assim. Você busca o tempo todo o preenchimento de você para você se sentir assim, mesmo que você não fale. E eu preciso
me sentir afirmado quando eu estou sentado numa roda. Quer ver uma coisa? Muitas pessoas, elas se sentam numa roda de gente com dinheiro e elas precisam de alguma forma levar um papo ali ou buscar coisas para se sentir pertencente àquela roda. Não é verdade isso? Eu preciso buscar mulheres para poder me sentir aceito ou amado de alguma forma, ou homens, no caso das mulheres. E aí um parceiro atrás do outro e você nunca está realizado, porque você não está buscando alguém que se complete, você não está buscando na origem aquilo que Deus idealizou, que foi um casamento de uma união linda entre um homem e uma mulher. Uma união em que todas as coisas se completam ali, a partir do momento que você começa a enxergar o seu parceiro como aquele a quem você precisa se oferecer. E a essência do amor está nisso, em se oferecer, em se entregar, e não em buscar para si. Porque, de outro modo, nós estamos falando sobre o que é o contrário do amor, que é o egoísmo. E nessa sociedade tão maluca em que a gente vive, as pessoas estão cada vez mais individualistas, egoístas, e por isso elas usufruem cada vez menos dos benefícios da beleza de tudo que Deus criou da forma que era para ser. Eu falei aqui sobre a última pregação que eu trouxe aqui, eu falei sobre 3 mentiras de Satanás, que elas nos fazem, tentam nos enganar para sabermos quem Deus é. Porque nós precisamos saber quem Deus é e saber quem nós somos para podermos entrar nesse lugar de humildade. Então, Satanás vai o tempo todo dizer que Deus disse alguma coisa que ele não disse. Satanás vai o tempo todo dizer que Deus faz alguma coisa que ele não faz. E Satanás vai falar toda hora para você que Deus é quem ele não é. E quando ele diz para Eva, olha, Deus não quer que você coma dessa fruta, porque ele não quer que você seja igual a ele. Ele está colocando Eva, estimulando Eva para que se exaltar. E com isso ela se separa de Deus e entra no pecado, lembra? Errando o alvo. Então, para nós acertarmos o alvo, nós precisamos voltar para esse lugar de saber quem Deus é e quem nós somos. E quando nós vemos isso, naturalmente, nós nos humilhamos diante de Deus, porque Ele é excelso e nós somos pecadores. Nós dependemos dEle o tempo todo e sem Ele nós nada seremos. E a dependência dEle é tão grande que nós precisamos acreditar que tudo que nós temos, se hoje nós respiramos, isso não é um jargão cristão, é porque Deus nos dá vida. Meu sogro não sabia disso até o dia que ele pegou Covid, ficou 1 mês entre a vida e a morte no hospital. Na prática, ele sabia disso na teoria, mas quando a gente sabe na prática, é que a gente vê o que é a verdade. E muitas vezes nós pensamos que nós nos sustentamos por aquilo que nós buscamos. E vemos muitas famílias perdidas, estraçalhadas, arrebentadas, enquanto buscam dinheiro para o seu sustento. Sabe, aquele trecho que vai falar sobre um homem que já era rico, e teve uma colheita abundante, e de repente, ele se pega pensando, o que eu vou fazer com essa colheita abundante? Ele pensa, e de repente ele, eureka, já sei tudo. Vou construir grandes celeiros e vou guardar isso tudo, sabe por quê? Porque mais à frente eu não vou ter problema nenhum. E o que o Senhor diz para ele? Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que você tem para entregar?
E muitas vezes nós vamos precisar passar por desertos, porque enquanto a gente busca essas coisas e não se humilha diante do Senhor, o Senhor, pela sua misericórdia, Ele vai estabelecer restrições na nossa vida. Mas não fiquem desanimados. As restrições, elas vêm para nos enobrecer. Então, quando você vê algo ruim acontecendo no meio do povo de Deus, enxergue isso com bons olhos. Pergunte ao Senhor, por que isso está acontecendo? E não deixe de entregar a sua vida para Ele. Não deixe de depositar, continuar depositando por fé, buscando a fé, entregando cada vez mais aquilo que você é, para que Ele continue falando ao seu coração. Nós, muitas vezes, a gente se retém e a gente se volta contra Deus cada vez mais, e a solução não está nisso. O segundo ponto que Deus diz para nós buscarmos é a oração. E nós costumamos falar muito aqui sobre oração. O que é oração? Orem, e isso aí já fica até um pouco cansativo, quando dentro de uma igreja você pede para as pessoas orarem. Mas a oração, ela é mais simples do que a gente pensa. A oração é você se abrir com Deus. Eu sei que cada um aqui hoje tem conquistas. Cada um aqui hoje tem desafios. E muitas vezes, quando nós nos voltamos para o Senhor, e quando nos voltamos para o Senhor, nós oramos para Ele só para pedir. É aquela oração assim: Senhor, Tu és muito bom, Tu és grande, mas olha só, eu estou precisando disso, daquilo outro. Mas eu preciso falar: Senhor, o Senhor me deu tantas coisas, e o que eu achava que eu precisava, realmente eu não preciso, porque isso é para eu gastar para o meu prazer, e eu estou entendendo que o Senhor não tem esse momento para mim agora. Mas mostra para mim os desafios que eu não estou enxergando, e Ele vai abrir os seus olhos para você enxergar os desafios que Ele tem para você nessa era. E eu garanto para você que cada vez que você olhar para o desafio e entregar a sua vida para o Senhor, Ele realizará a palavra, através da sua palavra, na tua vida, aquilo que precisa ser realizado, e o vazio que você tem vai ser preenchido. Quando nós oramos, nós buscamos conforto, mas a palavra diz que nós precisamos buscar direção, e nós precisamos também buscar confronto. Poucas pessoas querem ser confrontadas. Nós temos essa experiência aqui na igreja. Olha, eu tenho essa direção de Deus, e aí, através até de um irmão, porque muitas vezes a gente acha que a direção é de Deus, e a direção não é de Deus, é a sua própria, e você busca sempre justificativas, e a história da igreja está cheia disso, a gente buscando justificativas para poder direcionar a nossa vida, segundo aquilo que a nossa carne está pedindo para a gente. Então, quando nós colocamos o confronto, é muito difícil da pessoa aceitar, porque cada um tem a sua própria verdade. Mas a Bíblia, ela nunca falha. E segundo a Bíblia, o confronto precisa ser estabelecido, senão nós não podemos continuar caminhando na direção de Deus. A terceira verdade fala sobre buscar a face do Senhor. E o que significa isso? Encontrar Deus verdadeiramente. E aí eu pergunto, Augusto, como eu vou poder encontrar Deus? Deus é invisível. Deus está em todo lugar, então eu sei que Ele está, eu posso encontrar Ele, eu já estou com Ele. Mas é diferente o que eu estou falando aqui, e vocês sabem do que eu estou falando. Encontrar verdadeiramente ao Senhor é encontrar a sua verdade, encontrar a sua vontade,
encontrar o seu consolo, encontrar um abraço apertado de alguém que você sabe que sempre te amou e sempre quis o teu melhor. E eu me volto para o Senhor. E Deus se volta para mim. Sabe por quê? Está escrito na palavra que Deus busca o tempo todo os verdadeiros adoradores. Se você é um adorador e se você é verdadeiro, busca Ele em espírito e em verdade. Ele está buscando você. Quanto mais buscamos a Deus, mais o desejamos. Você tem prazer em Deus? Você tem prazer nas coisas do Senhor? Qual é o seu primeiro pensamento quando você acorda? Qual é o último pensamento do teu dia quando você vai dormir? Recentemente nós reunimos as crianças e nós estamos praticando isso, né, como uma direção para a nossa casa, porque nós entendemos que as primeiras pessoas que nós precisamos discipular são os nossos filhos. E teve um dia que nós estávamos juntos na cama, né, todo mundo reunido, e eu perguntei para os meus 2 filhos mais velhos, eu falei, como Deus falou com você durante esse dia? O que você pensou sobre Deus hoje? E aí houve aquela dificuldade inicial, até para entender a pergunta, porque eu confesso, eu sei que é uma pergunta um pouco difícil, né? Vaga, talvez, mas aos poucos eles foram entendendo. Olha, quando você saiu e foi fazer aquela brincadeira, você estava pensando em Deus? Não, não estava. Mas você faria uma brincadeira dessa se você soubesse que Deus não gostaria que você fizesse? Não. Então, de certa forma, você já está pensando em Deus. Vamos exercitar isso. Vamos falar mais. Olha só, quando você estiver em dúvida, pergunta a Deus o que Ele quer da sua vida. E Ele com certeza vai te direcionar. Isso é buscar o Senhor, buscar a Deus com os nossos exemplos, buscar a Deus com nossa vida e meditar na palavra dia e noite. É isso. É tudo que eu faço, eu vou linkar com aquilo que eu leio, com aquilo que Deus me ensina, com aquilo que Deus está ansiando pela minha vida. E a partir disso, a minha vida se torna uma busca incessante pelo Senhor. Jeremias 29, não vou ler o texto todo, mas diz assim: vocês me buscarão e acharão quando me buscarem de todo o coração. Eu serei achado por vocês. Isso garante a palavra do Senhor. O tópico 4 diz o seguinte: vou afastar dos seus maus caminhos. E o que quer dizer isso? Qual é o meu mau caminho, Augusto? Deus vai mostrar para você, eu não sei. Eu estava falando com um amigo outro dia e a gente estava fazendo um discipulado, né? Eu estava aconselhando ele e ele me confessou algumas coisas e eu falei para ele, sabe, está vendo essas pessoas todas aqui? Tudo pecador, inclusive eu. Todos nós temos alguma coisa de errado, mas nós caminhamos para um lugar de mudança e continuamos caminhando, e até o dia da nossa morte nós vamos caminhar para esse lugar. Se chama santificação. A santificação nada mais é do que uma separação que nós temos do mundo. Sabe, algum tempo atrás,
algum tempo atrás, não, no início do nosso casamento, que aí eu já estou lembrando até de outras coisas que eu não conhecia sobre a minha esposa, que eu descobri nessas férias. Eu sei que não tinha, algumas pessoas não estavam aqui hoje de manhã. Ela contou, vê lá a pregação, e ela tem uma hora que ela nada borboleta. E vou fazer 20 anos de casado com essa mulher e eu não sabia que ela andava borboleta. Terrível. Foram 3 ou 4 abraçadas também. Foi muita coisa. Mas é muito bom isso, gente. Que mulher incrível. Vamos voltar aqui. Estava onde mesmo? Até me perdi. Mas a gente está falando sobre santificação. Ela já é santa. Mas nós precisamos buscar, e Deus vai transformando isso, porque não é o que eu vou falar para você, é o que Deus vai te mostrar. A Bíblia diz que tudo que nós fazemos sem fé é pecado. Então, tudo que você fizer, você precisa de uma justificativa para fazer. Antigamente a gente ficava se perguntando na igreja, né? É proibido fazer isso? Pode fazer aquilo? Né? Entre os jovens, pode fazer tatuagem? Pode beber? Em algumas igrejas podem, outras não podem. E aí você está sempre nesse ciclo de perguntas e você não chega a lugar nenhum, porque você não está edificando a sua fé. E Deus quer que você o conheça mais de perto. E a partir do momento que eu lembrei até o que eu estava falando, que você conhecer Ele mais de perto, naturalmente as coisas que Ele não quer que você faça, você vai parar de fazer. E vai parar de fazer sem vontade de fazer, por prazer. Eu lembrei porque a gente estava falando sobre... esqueci de novo. Não, né? Aí você vai me confundir mais ainda, mas tudo bem, vamos caminhar. Rapaz, que coisa louca, né? Ficando velho. Mas não tomei um Deocil, é só para... Enfim, é sempre necessário uma vontade no sentido contrário, nossa, mas voltada a Deus. E Deus vai dar o escape. A Bíblia garante isso para você. Você não precisa ceder à tentação, porque não existe tentação que nós não possamos suportar. Deus não vai deixar essa tentação. E hoje nós temos uma ferramenta, que é a presença de Deus na nossa vida, para que nós possamos ganhar esse escape. É Deus quem faz tudo na nossa vida. A Bíblia fala sobre a amizade com o mundo. Voltei de novo, mas agora não vou perder não. Sabe o que aconteceu? Quando eu casei com ela, a gente assistia filmes de terror, né? Aqueles filmes assim da morte, quais aqueles filmes que não sei o que, Jogos Mortais, isso aí, ela lembra. Sabe por que ela lembra? Porque enquanto a gente assistia, ela tinha um medo danado das coisas. Aí eu lembro que ela não conseguia nem sair para ir acender o boiler lá. E a gente ficava assim, refém disso. Aí o dia que Deus falou com a gente, falou, isso tem um peso espiritual. Nós naturalmente decidimos parar de assistir filmes de terror, suspense, sei lá. E nós começamos a assistir coisas mais leves. Naturalmente o medo sumiu, porque realmente tinha um peso espiritual. Era Deus mostrando para a gente que nós não deveríamos assistir aquilo. E com outras coisas, passados agora quase 20 anos, outro dia um amigo meu sugeriu um outro filme, Um Homem do Norte. Pô, esse filme é muito bom, mas é pesado? Não. Rapaz, nos 10 primeiros minutos de filme, estou eu lá assistindo, o cara já faz tipo um sacrifício para um Deus lá, não sei o quê, aí comendo negócio com fogo. Eu falei, cara, não quero assistir isso não.
e não assisto, e não tenho vontade de assistir, porque eu já sei que Deus já me ensinou. Isso traz um peso espiritual para a minha vida. E com outras coisas, o processo de santificação faz com que aos poucos você não queira certas coisas na sua vida. E é natural que você não queira mesmo, aquilo ali não faz sentido, aquilo ali não te dá prazer. Essa é a palavra, não te dá prazer. Porque o prazer que você busca não está nessas coisas. E isso é o que se chama de afastar dos maus caminhos. Eu não era assassino, eu não era adúltero, eu não era, sei lá o que mais que a gente pode citar aqui. Porque a gente fica vinculado só aos 7 pecados capitais. Se isso entrar na nossa vida, eu sou pecador. Se não entrar, eu não sou pecador. Mas Deus diz que o maior pecado, sabe qual é? Idolatria. É o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. E muitas vezes na igreja você vê teologia da prosperidade, triunfalismo, e as pessoas chegando à frente no altar do Senhor apresentando os seus deuses. É o dinheiro que Deus me dá, são os bens que Deus me dá, são os prazeres que Deus me entrega. Eu sou super feliz porque eu tenho a vida toda arrumada, eu tenho isso, tenho aquilo, viajei para não sei onde. Isso não preenche a vida. Olha para a sua casa, olha para os seus filhos e olha para aquilo que Deus verdadeiramente tem te dado como graça e amor e preenchimento de vida. Sabe por quê? Eu estou pegando o templo como referência. Salomão estava terminando o templo. Ele entregou para Deus, consagrou aquele, fez tudo que a cartilha manda. E logo depois, com seu filho, o templo já estava sendo invadido. Logo depois, com seu filho, Israel já estava sendo dividido. O final da vida de Salomão é triste, porque ele amava muito mais as suas coisas do que a Deus. A Bíblia diz que ele amava todas as suas 700 mulheres, e tinha mais 300 concubinas. E as mulheres começaram a trazer para Salomão os seus deuses. E ele começou a acender velas, a levantar altares para aqueles deuses. E a descendência de Salomão se torna uma descendência ruim, cruel, reprovada por Deus. E por amor a Davi, e a gente sabe que não é só isso, porque existia uma promessa maior, que através da descendência de Davi, viria o nosso verdadeiro rei. Nenhum homem tem a glória, ou pode roubar a glória do nosso Senhor. E é o nosso Senhor que nós apresentamos hoje aqui, como sustentador de todas as coisas. Então, o final da história, a partir dessa nação dividida, é um povo destruído, um povo que está levantando deuses após deuses, altares idólatras após altares idólatras. E você vai ver, através desse reino dividido, a nação de Israel não teve um rei aprovado, todos eles foram reprovados, porque aquilo ali foi fruto de rebeldia contra Deus. Dividir um reino, Jeroboão, e Jeroboão é um exemplo de maldição, porque lá na frente Deus ainda continua falando, a exemplo de Jeroboão, a maldição. Na nação de Judá, na nação do sul, um ou outro rei se levantava e era aprovado, buscava, e assim como Josias se levantou, e ele começou
era sempre assim, de uma iniciativa estatal que se levantava para derrubar os postes, e diz, acabou a idolatria nesse país. Aí acharam a Bíblia escondida lá dentro do templo, lá dentro de uma sala do palácio, alguma coisa assim. E vamos ler isso aí. O afastamento era tanto que as pessoas já não conheciam mais a palavra de Deus. E eu digo para vocês, hoje, no meio da igreja, existe Bíblia, eu tenho 20 exemplares aqui no meu tablet, no meu celular, mas muitas pessoas não leem a Bíblia, porque ela como se ela estivesse escondida. E Josias, ele é levantado dessa forma, existe ali um avivamento parcial naquele governo, mas o avivamento ele não pode vir de uma outra fonte. Não é um rei, não é um governante que vocês esperam que vai estabelecer essa fé para vocês. Não é um governo de direita que vai trazer uma facilidade de nós adorarmos o nosso Deus. Mas é a vontade do coração, o anseio pelo Senhor que vai trazer isso para nós. Porque se for assim, depois de Josias, se levantam os profetas e dizem, olha, está tudo errado de novo. É imoralidade atrás de imoralidade, idolatria atrás de idolatria, sabe? Se vocês não pararem, Deus já estabeleceu o desfecho para isso. Sabe o que vai acontecer? A ira do Senhor vai descer sobre a nação. E aconteceu primeiro no reino de Israel, ele foi deportado, exilado na Assíria, e logo depois, 100 anos depois, no reino do sul, exilado na Síria, na Babilônia. E olha, tem 2 pontos importantes para nós enxergarmos aí, nessa figura. Existia a nação de Israel, e talvez nós possamos estabelecer uma correlação com nós crentes, que somos o povo escolhido de Deus, um povo que está sempre ouvindo, que direciona a nossa fé para Ele. E existe um outro, que é um povo que é um ímpio, que a gente chama de ímpio, é o pessoal que está aí fora, e são as nações que viviam ao redor de Israel. Todas essas pessoas entraram no mesmo sofrimento, porque se esqueceram do seu Deus. Esse é o padrão. E o padrão que se estabelece hoje para nós, de retorno ao nosso Senhor, são essas 4 coisas só que a gente precisa fazer: se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por mais esse domingo na Tua presença. Senhor, eu creio que o Senhor tem uma palavra especial para o Seu povo nessa época, Pai. Senhor, eu não falo com uma pessoa ou com outra, mas eu falo com a igreja toda. Eu falo contigo, Senhor, assim como Salomão usou naquela oração sacerdotal: Senhor, quando nós pecarmos, tem misericórdia de nós, Pai. Senhor, muitas vezes nós não conseguimos encontrar esse caminho que o Senhor estabeleceu para retorno ao Senhor, mas eu te peço, Senhor, pelas tuas milhares de misericórdias, Senhor, ser benevolente com o seu povo. Estabelece através de Jesus Cristo, Senhor, daquilo que o Senhor conquistou naquela cruz, Senhor, um retorno, Senhor, para Ti. Senhor, nós somos uma geração que se prepara para Te receber. Eu não vejo essa igreja, Pai, a igreja desse século, pregando arrependimento e Te recebendo.
Mas, Senhor, eu sei que a igreja que vai te receber vai ser preparada, assim como João Batista abriu aquele caminho de arrependimento, e alguns aceitaram esse caminho e te viram, Senhor, que nós possamos estabelecer esse caminho, nós sejamos o João Batista dessa época, Pai, e que nós voltemos os nossos olhos para Ti verdadeiramente, segundo aquilo que o Senhor é, enxergando aquilo que nós somos. Nós não somos deuses verdadeiros, se não for através de Ti, nós não temos nenhuma autoridade. O Senhor reestabelece a autoridade no meio do Teu povo, por meio do Teu amor, Pai, e por meio da Tua graça. É isso que eu te oro hoje, em nome de Jesus, Pai. Amém.